Bom, conseguem ver a aula aí, certinho? Sim, Tá, então vamos lá então. Bom, o assunto aí é a unidade 2 do livro, né? Produção e trabalho. E aí o objetivo principal aí para a gente abordar hoje vai ser a evolução do meio técnico científico e informacional e como isso muda as relações de trabalho, como isso muda no modo de produção, na acumulação de capital e em outros processos, em outras instâncias das nossas vidas, tá? E também a gente vai discutir aí o assunto hoje, paradigma atual da evolução técnica, que seria a indústria 4.0. Bom, então a gente vai falar um pouquinho das revoluções industriais e como é que isso está relacionado com a mudança que o capitalismo teve nos últimos séculos, né? Então a gente vai pegar aí desde a primeira revolução até chegar na quarta revolução industrial. E aí, a primeira coisa que eu queria que vocês lembrassem é que quando a gente fala em técnica, né, a gente está falando daquele conjunto de conhecimentos, saberes, habilidades que são metodicamente desenvolvidas pelo homem, né? Então, são coisas que o homem desenvolve a partir do conhecimento, a partir da racionalidade, e isso vem sendo incorporado aos modos de produção vigente. Então, desde quando a gente sai do feudalismo, entrando no capitalismo comercial ali, no mercantilismo, a gente começa a aprimorar as técnicas como forma de aumentar o lucro e desenvolver maior mecanismo de acumulação de capital. Então, é importante lembrar desse conceito na geografia, porque é um conceito muito falado, muito importante, muito usado, né, dentro das análises geográficas. Aqui a gente tem a mudança, né, do padrão de trabalho, da organização de trabalho. Então, aqui a gente tem o artesanato, né, que é aquela fase do capitalismo comercial ainda, onde o trabalhador, um único indivíduo, cuidava de todo o processo produtivo, né? Era de baixa produção, produtos caros, produtividade por ser baixa, então você tinha uma exclusividade dos produtos. Depois você tem a manufatura, né, onde você já tem ali um conjunto de pessoas, um conjunto de pessoas trabalhando, dividindo algumas etapas produtivas, aqui já começa a ter uma divisão de trabalho, uma divisão de funções, tarefas, né? E na Revolução Industrial a gente já vai ter a incorporação da maquinofatura, né? Então, além da questão da divisão de trabalho, a gente tem também a incorporação de máquinas para usar o processo produtivo. Tá? Então, na medida que esse modelo de trabalho foi sendo aprimorado, também a gente vai ter diferentes fases do capitalismo também. Bom, aí a gente começa como ponto de discussão aqui a indústria 1.0 ou a indústria ou a primeira revolução industrial, que é aquele assunto que a gente já viu anteriormente. Então, a primeira revolução industrial ela vai marcar um novo paradigma na técnica e, consequentemente, no capitalismo, onde você vai ter mudanças que vão desde a produção até as cidades, até a questão da urbanização. Então, a primeira coisa que é muito falado, tanto em história e também em geografia, são as consequências que a primeira revolução industrial vai trazer para a sociedade. Então, a gente poderia, por exemplo, pegar aí na sociologia, né, quando vocês vão ver isso no ensino médio, e é cobrado em Enem também, que a transição daquele conjunto de pessoas que antes moravam no campo, que viviam lá nos confins da Inglaterra, cuidando da lavoura, dos animais ali, e eles vão para a cidade, além de ser uma mudança econômica, além de ser uma mudança social, cultural, né, você também vai ter impacto significativo na questão ambiental, né? Dentro desse primeiro contexto de inovação tecnológica, precisa lembrar que vai ter, além da questão da máquina a vapor, né, o carvão mineral como principal matriz energética, você vai ter desenvolvimento de meios de transporte que são muito importantes para o capital. Por exemplo, os trens, os navios a vapor, né, que vão dar dinamismo no fluxo de comércio e, consequentemente, vão ser cada vez mais aprimorados.
tá? A primeira revolução industrial acontece na Inglaterra por causa de fatores econômicos, culturais, né? A Inglaterra tinha várias colônias, tinha um capital guardado para poder fazer esse investimento, e aí, sucessivamente, a Inglaterra começa a desenvolver esta condição aí, beleza? Continuando. Aí depois, a gente vai entrar na segunda Revolução Industrial. Detalhe, como consequência da primeira Revolução Industrial ainda, a gente vai ter a formação de potências econômicas industriais na Europa e, consequentemente, a gente vai ter implicações geopolíticas. Então, uma das consequências também importantes dessa primeira Revolução Industrial, tanto na história quanto na geografia, em especial na geopolítica, é o neocolonialismo ou imperialismo, né? Então, a gente vai ter a divisão de territórios na Ásia, na África, principalmente, entre as potências europeias, como forma de usurpar, explorar esses territórios, fontes de matéria-prima e de mercado consumidor. Então, a Primeira Guerra Mundial também pode ser associada a esse movimento econômico que a gente está falando aqui. A Segunda Revolução Industrial acontece ali nos Estados Unidos, na Inglaterra, desculpa, e ela vai ser também marcada por algumas inovações tecnológicas significativas. Uma delas é a criação do motor a combustão, né? Os carros vão ser desenvolvidos em larga escala. O petróleo assume como protagonista na questão energética, né? Então continua tendo carvão mineral, mas em paralelo usa-se cada vez mais o petróleo, e ainda hoje o petróleo ele é a menina dos olhos da matriz energética mundial, tanto no Brasil quanto no mundo, tá? Não confunda, o Brasil tem muita produção de energia elétrica a partir de rios, mas a matriz energética nossa ainda também, assim como no mundo, é orientada pelo petróleo, tá? Você tem aprimoramento de outros processos siderúrgicos e metalúrgicos, né? O aço, o cobre, o alumínio, outros processos produtivos, outros insumos produtivos, melhor dizendo, vão ser desenvolvidos, né? E aí já começa a ter uma ampliação do capital um pouco maior, surgindo até as empresas multinacionais nesse contexto aí, tá? Os Estados Unidos começam a ganhar força nessa fase, e aí a gente entra num período de produção que é chamado de Fordismo, né? Antes a gente teve o Taylorismo, assunto já trabalhado ano passado, né? Só para retomar isso aqui. Depois a gente entra na indústria 3.0, ou seja, a terceira revolução industrial. Essa aqui já vai ser muito significativa para a gente entender o comportamento da dinâmica do capitalismo contemporâneo, tá? Ou seja, hoje nós temos um nível de globalização ou de internacionalização do capital muito em função dessa fase de desenvolvimento técnico, científico e informacional. Então, essa fase ela vai ser responsável pelo desenvolvimento de novas tecnologias, de novas áreas de conhecimento, né? E essas áreas de conhecimento com especial destaque para transportes, telecomunicações, né? As vias informacionais ou as infovias que transportam, transmitem fluxos imateriais. Eu costumo brincar que depois dessa fase aí, a linguagem matemática 01, 01, 01, essa linguagem binária aí de computador, né? Isso tornou-se cada vez mais presente no nosso cotidiano, né? Então, nessa fase você vai ter desenvolvimento da informática, da robótica, da eletrônica, né? Surge aí os computadores mais sofisticados, e isso tudo vai convergir para que se crie, né, uma internacionalização do capital, e aí surge de maneira mais efetiva a nossa globalização contemporânea. Lembrando também que, historicamente, cronologicamente falando, a gente já está pegando ali por volta dos anos 60 e vai até mais ou menos ali os anos 90, você tem esse salto aí com o toyotismo, né, o método de produção racional do trabalho desenvolvido no Japão, né,
também acontece nesse contexto, e aí a gente tem essa condição técnica, científica e informacional que é muito importante para a gente entender atualmente. Bom, e o que a gente está vivendo hoje? Né? Hoje a gente vive a quarta revolução industrial, ou a indústria 4.0. Né? Ela é marcada por um conjunto de saberes extremamente complexos. Né? A gente pode falar de manufatura aditiva. Né? Hoje você cria, por exemplo, equipamentos, peças. Daqui a pouco a gente vai estar criando órgãos para o corpo humano com impressora 3D, né? A inteligência artificial, hoje você junta um monte de recursos tecnológicos que orientam uma série de atividades humanas, né? Que vão desde a programação, desde o que você vai comprar durante o dia, como você vai consumir, pedir um Uber e tal, tudo isso está presente, né? A internet das coisas, né? Biologia sintética, sistemas cyberfísicos, enfim. É um assunto que a gente já comentou no passado num projeto que até sugeri vocês para falar, né, sobre as cidades inteligentes, as smart cities, né, que é um desdobramento dessa situação atual aí. E uma curiosidade, galera, eu estou estudando um autor que está criticando essas cidades digitais, né? Um jornalista, né, já com alguns livros publicados e tal, ele tem criticado muito essa questão das cidades digitais e depois a gente pode discutir o porquê, qual que é o ponto de vista dele, né? A gente trabalhou a perspectiva das cidades digitais e toda a sua potencialidade e tal, mas ele conseguiu identificar algumas limitações que talvez seja interessante a gente discutir depois como nível de conhecimento de contraponto aí, beleza? Bom, outro assunto que está presente na unidade que vocês estão estudando é a divisão internacional de trabalho, né? Eu comentei com vocês que isso é a posição que cada país tem no sistema econômico internacional. Alguns países vão ser produtores de tecnologia, de produtos industrializados, de alto valor agregado, outros vão ser produtores de matéria-prima, gêneros agrícolas, né? E essa divisão internacional de trabalho, de acordo com esse esqueminha aqui, que por sinal está muito batido, não gosto muito dele, mas eu não consegui fazer nem achar outro mais interessante. Então vai esse aqui mesmo, tá? Ele mostra desde o capitalismo comercial até os dias atuais, né? Então, com algumas peculiaridades. Então, aqui a gente tem uma relação colônia-metrópole, né? A metrópole mandava produtos para a colônia vice-versa, em contrapartida, revertia sua produção para a metrópole, né? Aquela metrópole no capitalismo comercial, ela vira o país industrializado e continua explorando as colônias, né? Em busca de matéria-prima, e depois você tem uma divisão de países que vão se tornar industrializados, que eram colônias, né? Um exemplo disso é o próprio Brasil, porém você vai ter outros países que vão continuar ainda agrários exportadores, né? E aqueles antigos países que antes eram metrópoles, né? As potências industrializadas hoje são países que produzem produtos com alto valor agregado, tecnologia, capitais, e não estão muito interessados em vender certos tipos de produtos, né? Em contrapartida, se a gente estudar a industrialização brasileira, por exemplo, ele entender que alguns setores produtivos que os Estados Unidos, por exemplo, não quis mais, o Brasil começou a incorporá-los na sua economia, né? Então, tem esse ordenamento das atividades de acordo com o nível de tecnologia, com o nível de desenvolvimento técnico-científico informacional que cada país tem, tá? Bom, aqui é um dado que eu coloquei sobre pesquisa e desenvolvimento no mundo, né? Então, se a gente notar aqui, tem países que têm um nível de produção de investimento em ciência e tecnologia muito maior do que o nosso, e não é por acaso que países como China, Estados Unidos, alguns países da Europa, como a Alemanha, no caso do Japão, Coreia do Sul, tem crescido economicamente, ou tem se mantido, né, num nível melhor economicamente, por causa do seu alto investimento em setores como ciência e tecnologia. Então, uma das questões que vocês deveriam lembrar quando vai para a escola é de que você não está simplesmente passando o tempo, né, ou saindo de casa para dar sossego para os pais. Vocês estão indo para a escola como forma de
serem potencialmente no futuro mão de obra e também desenvolvedores de novas tecnologias, de novos conhecimentos. Então, o estudo hoje, ele vai além da simples formalização de ter um certificado, de falar, olha, eu terminei um curso médio, eu terminei a faculdade. Não, não pode ser só isso. Né? Então, o nosso estudo ele tem que ir além disso. Então, vocês estão sendo preparados para a sociedade e, consequentemente, para o mercado de trabalho. Então, quanto maior o nível de investimento em ciência, em tecnologia e pesquisa que vocês conseguirem aprimorar, melhor vai ser para a economia e para a sociedade. Então, isso está diretamente relacionado. Tá? Bom, sobre a internacionalização do capital, a gente tem aqui um esqueminha que mostra a produção de um avião de guerra, né, um caça, né, Gripen, que é sueco, né, e a partir de 2013, 14, se eu não me engano, né, começou-se a discutir uma parceria entre o Brasil e a Suécia para poder produzir esses aviões no Brasil. O Brasil produz aviões, mas produz aviões de outras categorias, né, e aí a empresa que ganhou a concorrência foi essa empresa da Suécia, e aí ficou de fazer, acho que 20 aviões, parece. No caso, a Suécia iria transferir tecnologia para o Brasil começar a pensar em desenvolver os seus próprios modelos, né? E aqui a gente pode notar o seguinte, que cada cor dessa, cada bolinha aqui representa a origem da parte, da peça, do equipamento que é usado para produzir o avião, né? Então a gente pode ver aqui que a gente tem aqui um que a gente chama de sistema de produção em rede. Lembra do Fordismo? Linha de montagem centralizado nos Estados Unidos? Agora não. Agora a gente tem aqui uma rede de produção também organizada em alguns critérios em linha. Então a gente tem essa dupla feição aí para a gente analisar, e isso está muito relacionado à internacionalização e à fragmentação, ou seja, a separação da produção de alguns equipamentos ao longo do planeta, tá? Principalmente nos países desenvolvidos. Aqui a gente está analisando um perfil de produto, mas eu poderia analisar, por exemplo, uma empresa igual a Coca-Cola, a Nike, entre outras, né, uma empresa automotiva, que vai em busca de outros mercados consumidores potenciais, como, por exemplo, países como o Brasil, a Índia, alguns países emergentes na África, porque eles estão vendo, além das melhores condições de fiscalização ambiental, incentivos fiscais, entre outros, eles também podem estar percebendo o crescimento de um mercado consumidor potencial. Então, muitas empresas vêm para o Brasil porque a nossa renda per capita cresceu nos últimos anos, então a gente começa a ter um padrão de consumo melhor e gradativamente vem trazendo novos produtos para a gente consumir também a partir das empresas multinacionais, né? Então aqui a gente tem um sistema organizado em redes e tal, né? Com várias empresas aí que tem dentro da sua tutela um conjunto de outras empresas. Então a gente está falando aqui de empresas que são chamadas de holdings, né? O que seria a hold? A hold seria uma empresa que controla várias outras, né? Algumas empresas são organizadas em forma de joint ventures, né? Ou seja, uma empresa ela produz um automóvel, mas ela tem empresas que vão desde a mineração, da siderurgia, de matérias-primas que ela precisa para produzir o carro. Então ela tem uma produção verticalizada, isso é chamado de joint ventures, né? Então são alguns termos também que a gente pode ver no nosso cotidiano aí, né? Sobre as empresas transnacionais que a gente viu. E aí a gente vai falar da indústria 4.0, né? Agora eu queria que a gente discutisse aí como a indústria 4.0 poderia afetar, primeiro, as relações de trabalho, e depois vocês poderiam elaborar aí para mim um perfil de trabalhador inserido nesse novo contexto da indústria 4.0, beleza? Aí tem um videozinho para a gente assistir e voltar para discussões na sala Moodle.